Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. O Sala de Redação está no ar, é uma quarta-feira de decisão. E desde já, né, estou oferecendo um brinde com a vodka Valesca, como sabe aquele drink maravilhoso, com protocolo estabelecido pela Federação Gaúcha de Futebol e pelos nossos clubes com intensa responsabilidade. Acabaram determinando que nós não tivéssemos nenhum problema com os atletas, com os árbitros, com as pessoas que estão envolvidas dentro do espetáculo, que não são muitas, é verdade, mas que tiveram cuidado essencial para que pudéssemos chegar nesse dia e dizer com muito orgulho que nada aconteceu, que tudo foi muito bem verificado, que a Federação Gaúcha de Futebol foi extremamente competente, os clubes foram responsáveis. É um dia, portanto, que a gente pode festejar e oferecer um drink para essa gente aí, afinal, foi muito legal. Então, daqui a pouco, nós vamos falar do Gauchão, porque antes eu quero falar com... Cada um no seu apartamento, no seu condomínio, vai ligar bem alto, o Lucianinho narrando, o Pedro narrando, o Guerrinho, o Diogo Maurício comentando, tudo ao mesmo tempo, e deixa tocar. E não aglomera, fica conversando com o cara do lado. Porque aí você tem toda a informação da RBS em todas as mídias, Andrés. Perfeito. Bom, vamos lá. Maurício, chegaram aqueles que tinham que chegar, não parece? Nenhuma dúvida quanto a isso. Se você pensar no Grêmio, que enfrentou o Internacional e o eliminou mais de uma vez no campeonato, o Grêmio chega com todo o merecimento. E do lado do Caxias, que inclusive tentou ser finalista do retorno para fazer aquele negócio épico de nem ter final de campeonato, né? Porque se ele ganhasse também o segundo turno, não havia nem decisão de campeonato. Um negócio espantoso. Nunca um clube do interior teria conseguido algo assim. Mas o Caxias ficou no meio do caminho no retorno pós-pandemia e agora vai decidir com o que tem de melhor, que não é aquilo que ele tinha antes. E esta perda que o Caxias teve, o Lacerda, estava vendo há pouco a coluna do Diogo que conversou com o Lacerda, o treinador do Caxias não pretende fazer disso uma pré-desculpa de uma eventual derrota. Muito mais ele deve estar falando com os seus jogadores o seguinte: olha, nós temos todas as razões para entrar em campo já derrotados. Então nós não precisamos de desculpas porque o outro é poderoso. O que nós podemos fazer é história, como 20 anos atrás o Caxias fez com o Tite. E como o Lacerda é um cara propositivo, Pedro, eu acredito que é por esse caminho que ele está conversando com seus jogadores. É uma tese assim, interessante, né? Porque é muito fácil de um clube do interior contra Inter e Grêmio cair naquele discurso: temos menos estrutura, menos poder, menos força, menos jogadores, menos tudo, né? E aí depois trabalhar com os jogadores, mas repetir esse discurso acaba entrando no vestiário e dá uma sensação assim de pequeneza. É isso que ele defende, o Lacerda. Que chega na hora de jogar, trava o músculo, trava a cabeça, a mente, o cérebro, e as coisas não acontecem. Então ele tenta trabalhar justamente o inverso com seus jogadores. E no primeiro turno deu certo, né? Porque o Maurício vai lembrar, a gente estava lá, todos nós estávamos lá em Caxias do Sul. O enfrentamento que o Caxias fez com o Grêmio foi de qualidade. Não tem um senão para dizer do time do Caxias. Não ficou lá atrás dando balão, não bateu, teve menos posse de bola, claro, né? O Grêmio é mais hegemônico, mas assim, nunca deixou de contra-atacar, de buscar o jogo, especialmente no segundo tempo, depois que entrou o Thiago Neves. Então o trabalho do Caxias vai ser para isso. Se na época tem que ter, né? Porque o cenário é muito negativo para o Caxias. Mas a cabeça do treinador não é de vitimismo. Tá, mas vamos lembrar o seguinte: o Caxias no primeiro turno veio na Arena, ganhou 2-0 do Grêmio. Isso. E no jogo final ganhou do Grêmio lá e, por consequência, virou finalista do campeonato. Tabela 2-0. Tabela 2. Então, e não foi crime. Então vamos dizer o seguinte: sim, o Grêmio é favorito, sim, o Grêmio é melhor, sim, o Grêmio tá, tudo bem, mas o Caxias não está proibido de ganhar. Além disso, a gente não sabe como é que vem o Caxias, né? É um mistério, porque o Caxias parou esse tempo todo, mudou, ele está praticamente trabalhando há um mês só para esse jogo, né? Então, de repente pode ser alguma coisa, não, olha, o Caxias perdeu o ritmo e tal, mas pode ser o contrário, pode ser que ele esteja tão concentrado nesse jogo, pensando só nisso, né, que seja uma grande vantagem para ele. Então a gente não sabe como é que vai vir o Caxias, é mistério mesmo. Muito bem, Guerrinha, tu escrevesse que o Caxias o que é? Não, tem um grande trunfo, Pedro, do Caxias, que é esse que o Davi diz. O Caxias, ele está treinando, trabalhando, se alimentando, descansando, só pensando nesse jogo. E esse é o jogo dele, né? Ele não vai querer trazer a decisão para a Arena, né? Ele tem que fazer saldo, ele tem que fazer uma vantagem no centenário. Esse é o jogo dele. Então, enquanto o Grêmio perdeu o Everton, enquanto o Grêmio se desgastou, o Grêmio teve viagem,
O Grêmio tem uma estabilidade, sim. Perdeu o Diego Souza. E ao foco. Perdeu o Kahneman, Diego Souza. O Grêmio teve desgaste, né? O lateral direito. O Caxias não. O Caxias, ele... Não, o Caxias está pensando só nesse jogo. Está estudando o Grêmio. Deve ter esmiuçado o Grêmio e traçado uma estratégia. Eu acho que isso também é um trunfo que o Lacerda tem. Guerrinha, tu chegasse a escrever que o Grêmio é favorito e não tem papo, é isso? Eu acho que a diferença é, apesar do Grêmio não estar num momento de fazer muitos gols, o Grêmio é muito superior ao Caxias. Eu acho que o Caxias está treinando para ser vice-campeão. Entendeu? Porque o Caxias se despedaçou. Agora, chegaram os melhores, não tenha nenhuma dúvida. O Caxias ganhou do Grêmio, o Grêmio ganhou do Inter, o Inter não ganhou de nenhum deles. Então não dá para reclamar. Chegaram aqueles que foram os melhores mesmo. Mas eu acho que o Caxias tem uma pequena chance hoje de fazer 2-0 lá na casa dele. Porque o Grêmio não está no momento de fazer 3 em ninguém. Tá? Agora, como é que vai fazer 2? Se o Caxias se despedaçou. Não? Botou um cara lá no lugar do centroavante. Gilmar. Mas hoje ele é menos. Ele é menos. Tanto ele é menos que no retorno ele nem se classificou. Ele fez um turno maravilhoso, espetacular. O retorno já não foi tão bom assim. E agora é a hora da pomada, né? É a hora do grande mostrar sua força. E o Grêmio está muito empenhado em ser campeão. Tanto é verdade que andou poupando jogadores em alguns jogos aí para isso. Eu acho que está corrido, Pário. Apesar do jogo ser hoje em Caxias, o jogo hoje é para o Caxias fazer 2-0. E eu não vejo chance do Caxias fazer 2-0. Tá, mas tu concorda que o jogo do Caxias é hoje, né? Não tenha nenhuma dúvida. O Caxias não pode vir para a Arena tentando decidir as suas coisas na casa do Grêmio. Não tem público. Eu sei que não tem público. Mas é na casa do adversário. Né? O Guerra tem outro campeonato estadual que está sendo decidido nesses mesmos dias, que é o Campeonato Mineiro. E, curiosamente, Minas Gerais teve o mesmo fenômeno que aqui. Nós temos lá um clube do interior que é ainda menor do que o Caxias, porque apareceu menos vezes na mídia ao longo da sua história, que é o Tombense. O Tombense enfrenta o Atlético Mineiro, incensado pela presença do Sampaoli, por tudo que a gente tem visto o Sampaoli fazendo no Campeonato Brasileiro, os métodos dele e tudo mais. Eu até diria que, relativamente, o favoritismo do Grêmio sobre o Caxias é proporcional ao favoritismo do Atlético Mineiro contra o Tombense, ou a Tombense, eu não sei qual é o gênero do Tombense. Será, Maurício? Será, Maurício? Parecido, viu, Davi? Será? Porque o Caxias tem uma tradição, né? Já disputou Campeonato Brasileiro, já foi campeão gaúcho, já teve times poderosos aí, né? Não, acho que eu vou te dar um tombo se tu comparar o Caxias a esse time de Belo Horizonte. Tava demorando. Não, mas eu tava esperando. Um pouquinho. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Tem o Vamos ver. O Tombense é um time de empresário. Ô, Maurício, eu me lembro aqui, ó. É difícil a gente se lembrar de times históricos, vamos dizer assim, mas Caxias, tá? Bagatini, Cedenir, Luiz Felipe e Jorge Tabajara. Clóvis, Paulo César e Nana. Jurandir, Bebeto, o Canhão da Serra e Maurinho. E depois teve o Jerônimo, Cedenir, teve muita gente. E depois o time de 2000, o time de 2000 tinha, Léo, o Jairo Santos de lateral direito, Emerson, o Paulo Turra e Sandro Neves do lado. No meio-campo tinha o Tite, um primeiro volante que fez gol, o Ivair, e o Maurício, que era um meia da origem da base Cruzeiro e que jogou com a camisa 10 no Caxias. À frente tinha Jajá, o Gil Baiano era o homem que complementava o meio e chegava na frente, e o centroavante era o Adão. Era um time de muito boa qualidade. Bom, pra gente ter uma ideia... Eu não era nascido ainda. Esse jogo lá. Pedro, você narrou o jogo e disse o seguinte, certamente. Lá o 3-0 em Caxias, o melhor em campo foi o goleiro do Grêmio. Era para ter sido 5. Foi Maurício... um massacre do Caxias lá. Maurício tem até aquela frase que o Tite sempre remete, né? Que o professor Rui Carlos Osman era o comentarista do jogo e estava 3-0 e o professor, assim, surpreso com a volúpia do Caxias, disse assim, olha, tá 3-0 pro Caxias e o Caxias continua atacando o Grêmio. Volta e meia o Tite refere isso. O problema é que não jogar, essa falta de ritmo é algo muito pesado. Se tu falar com o Lacerda e com os jogadores, eles queriam jogar algumas partidas pelo menos. Né? Porque tu tem mais risco de lesão, vai ter que ser um jogo intenso, obviamente, porque em casa, como disse o Guerrinha, tem que tentar fazer o resultado ali. Nesses confrontos todos que a gente citou, do Super Caxias, os jogadores estavam em ritmo, estavam no seu melhor momento.
O Caxias queria ter jogado antes desses 2 jogos, justamente por causa do ritmo de jogo. Então é um prejuízo grande para o Caxias. Por que, né? que ele não fez proibido de amistosos? ganhar, porque não conseguiu. Ou os times do Rio Grande do Sul estão envolvidos nas séries D, C, B, A do Campeonato Brasileiro, ou os outros da divisão de acesso já fecharam as portas. Não conseguiu. Também isso, né, Léo? Também isso. Não conseguiu jogar, ele tentou, mas não conseguiu. E é um problema. Mas em compensação é aquilo que diz o Davi, ficaram pensando só naquilo, né? Hein? O Caxias não está na Série D? Ainda não começou, né? Poderia ter arrumado jogos com seus times, com seus companheiros de Série D. Poderia ter conquistado. Os caras estão parados também. O problema é que o Caxias se despedaçou. O Caxias precisou montar o time nesse meio tempo. Entendeu? Ele não tinha peças. Foram chegando em conta-gotas. O Caxias precisou recorrer a contratações. Perdeu 4 jogadores. Isso pesa no time do interior. Tu não tem o dinheiro, a fartura para ir buscar. E aí tu precisa de tempo. O grande problema que eu vejo no jogo de hoje é o pouco apetite ofensivo do Grêmio. Esse é o grande problema. Agora, eu acho que o Grêmio hoje vai cozinhar o galo. Entendeu? O Grêmio vai na serra hoje para não perder. Se der para ganhar, melhor. Porque aí em Porto Alegre muda tudo. Em Porto Alegre o Grêmio ataca, mesmo não tendo força ofensiva, o Grêmio ataca muito mais do que fora daqui. Agora, a qualidade é indiscutível. Então eu acho que o jogo é desigual. O Caxias fez tudo o que tinha que fazer. Se fosse o Caxias do primeiro turno e o Grêmio atual, eu até acho que seria um pouco complicado. Mas o Caxias não é o do primeiro turno. O Caxias é o Caxias que está se remontando. E aí, agora, isso que tu está falando, Guerrinha, dessa inoperância ofensiva do Grêmio, né? Na verdade, é um problema que o Grêmio já vinha demonstrando desde o ano passado, que só era minimizado, digamos assim, por causa da presença do Everton, né? O Everton pegava a bola, ia lá, driblava 2, fazia o gol. Então, eu não sei qual é a proporção dos gols do Everton em relação aos outros atacantes do Grêmio, mas deve ser 50% pelo menos. Não, mas ele fazia o gol ou deixava o cara na cara do gol pifadinho, né? Isso. No Grenal, por exemplo, ele não fez gol, mas ele fez as jogadas dos 2 gols. 2 cruzamentos. Então, sem o Everton, o Grêmio ficou castrado. Não, mas tu adiciona sem o Diego Souza agora, né? E mais aí isso vai ver ainda. que o ataque do Grêmio, 80% ele está prejudicado. Mais isso. Então, e aí o Grêmio adotou a bola alta. Gol no ataque. A vantagem hoje sem o Diego Souza é que eu penso que o Grêmio não vai abusar da bola aérea. Ele vai procurar jogar com a bola embaixo, com a bola no chão. Porque o Isaac não é o 9, o Isaac está quebrando galho ali. Né? O Jean-Pierre, dá bola o Jean-Pierre que joga muito não é um cabeceador. O PP, com aquele tamanho dele, até pode cabecear, mas vai ter desvantagem contra os grandalhões. Então o Grêmio hoje não tem escolha. Hoje o Grêmio tem que abdicar da bola aérea. O Grêmio tem que tentar botar a bola no chão. Sim, rigorosamente sim. Bom, até porque essa bola aérea do Grêmio, quando tem o Diego Souza, ainda tem uma chance, porque ele é muito bom na bola aérea. Mas sem o Diego Souza, esses dias teve um jogo aí que o Diogo estava comentando e contou 43 levantamentos do Grêmio para a área. Porra, 43 levantamentos? Pois é, mas aí o Grêmio, se tivesse o Diego Souza, hoje teria uma vantagem, que é a presença do Vitor Ferraz, que tu não gosta, né, Davi? Mas o não é que eu não gosto, que eu acho que o Vitor Ferraz, ele faz um trabalho de lateral que ele faz uma derivação para o meio, na diagonal ali, tá? Sim. E o melhor para o Grêmio, nesse estilo de jogo que o Grêmio tem aí, são laterais que façam abertura. Isso. O melhor é ele abrir o jogo, que é o que faz o Orejuela. O Orejuela pega a bola quando vê, tá lá e incomoda o Orejuela. O jogador está sempre incomodando, sempre bem posicionado, né? Só que ele e o Cortez não estão acertando os cruzamentos. Esse é o problema. Aí tu tem o Diego Souza, que se tu meter a bola na cabeça dele, ele guarda, né? Mas os laterais não estão conseguindo colocar a bola na cabeça do Diego Souza. Um time que cruza 43 vezes na área e não consegue fazer gol, puxa vida, tem alguma coisa estranha com o cruzamento ou com o cabeceador. Se o cabeceador não consegue alcançar a bola, então é o cruzamento que está errado, né? Essa política
Mas essa ideia de você levantar a bola para a área a esmo é só uma ideia de transferência de responsabilidade. Porque se você não tem um cabeceador, botar a bola na área é assim, ó, olha, eu tô aqui para cruzar, cruzei, não é mais comigo. Não, você vai ter que ter um tipo de construção que beneficie os seus homens de frente. O Isaac gosta de jogar no chão, o PP também. O próprio Jean-Pierre entra na área, como o Maicon entrou para fazer gol contra o Novo Hamburgo, mas é por baixo, não é pelo alto. Então, se você transferir a bola alta, você está dizendo assim, fiz minha parte, não é mais comigo. O Grêmio não pode se prestar a isso numa final de campeonato, imaginando que basta para ganhar o jogo, né? Mas a versão anterior disso, Maurício, não era a bola aérea, mas era a bola no Everton, né? Em alguns jogos em que os caminhos estavam mais trancados e o Grêmio não tinha por onde solucionar o jogo, era nítido. O Maicon pegava a bola, girava direto pro Everton. O Grêmio não cruzava, mas tocava no Everton. Sem a figura do Everton, e parece que o Grêmio não encontrou um outro modo de jogar. E aí abrevia com o Diego Souza. Sem o Diego Souza foi o segundo tempo que nós vimos no Rio de Janeiro, em que o Grêmio fez a pior atuação dele, eu acho que nessa terceira era, Renato. Sim, mas a saída do Everton do Grêmio tem correspondência com a saída do Guerreiro no Internacional. Tu perde o teu melhor atacante. Como é que o Inter vai resolver isso aí? Como é que o Grêmio vai resolver isso aí? O Inter está no mercado tentando contratações. Não vai achar alguém igual ao Guerreiro e nem o Grêmio, pelo menos no primeiro momento, vai achar alguém como o Everton e com esperança de que o PP prospere bastante e que venha a ser uma solução. É que perder jogadores dessa qualidade, olha, para remontar é duro, cara. Mas a sei questão no caso Mas do no Grêmio, jogo de hoje, eu acho que o jogo de hoje se desenha para o PP. Por quê? Porque o Caxias está consciente de que dentro da sua casa, mesmo sem público, ele precisa fazer o resultado. Então o Caxias não será um time defensivo, pelo contrário, ele vai arriscar, ele precisa arriscar, ele tem a obrigação de arriscar. Arriscando, ele vai deixar o contra-ataque. Como o Grêmio não tem a bola aérea, o Grêmio terá que utilizar o quê? A velocidade. Quem são os velozes? Os dois homens do lado, o Alisson e o PP, mas especialmente o PP, que é homem de drible, ao contrário do Alisson. O Alisson é uma formiguinha que trabalha, mas não é o driblador é o PP. Então, o jogo hoje, me parece que ele se proporciona ao PP. Hoje é a encruzilhada do PP. É o jogo que ele precisa mostrar se tem café no bule ou se o Grêmio agiu certo em trazer o Everton para daqui a pouco tentar também mudar um pouco o estilo de jogo, tentar acrescentar o seu time. Eu vejo assim o jogo dessa noite. Contra o PP, o melhor jogador do Caxias, que é o lateral direito, Ivan. Ele vai ter essa dificuldade. Agora eu concordo, Guerrinho. Estrategicamente, o PP terá chances de concluir o contra-ataque. Mas, enfim, ele vai ter contra si o melhor jogador do Caxias e ele vai ter que fazer pela vida, né? Essa é a decisão, né? Eu recebi aqui um negócio preocupante. Eu recebi um Instagram do Rodrigo Mendes, que foi aquele jogador notável do Grêmio, que ele diz assim, ó, somos mais 4.500 estabelecimentos de esportes em todo o Rio Grande do Sul. Mais de 30 mil famílias que têm no esporte amador sua principal atividade econômica. São mais de 700 equipes, várias entidades organizadoras de eventos, escolas esportivas, professores de educação física, treinadores, todos diretamente atingidos pela inatividade de quase 6 meses sem poder trabalhar. Buscamos pacificamente o reinício das nossas atividades, mediante protocolo de saúde e controle das entidades de saúde. O que não dá mais é para ficarmos de portas fechadas, diz o ex-jogador do Grêmio, grande jogador, grande figura humana, Rodrigo Mendes, que fez um grande investimento na Zona Norte de Porto Alegre, fez canchas dessa grama sintética. Já joguei lá, Pedro. Já jogou? Já joguei bonito, lá, né? Já joguei lá, é bom, é de extrema qualidade e não é só o Rodrigo Mendes, eu já recebi outras como é que eu vou te dizer, enfim, outras pessoas. Outras pessoas, mas outros empresários, outras, né, essa galera que tem esse tipo de empreendimento que é de aluguel de quadras, seja ela de qualquer esporte, principalmente futebol, né, porque é muito difícil de reunir 11 pessoas. Mas tem gente também de aluguel de quadra de tênis, de pádel, de outros esportes, que estão realmente sofrendo, porque essa atividade, assim como, por exemplo, empresários que são donos de boates,
essas atividades deverão ser as últimas a voltarem. Só que o que me falam esses empresários? A gente tem visto jogos, né, na televisão com os protocolos e eles estão acontecendo. A gente está precisando que volte a nossa atividade também. Então eu fico, imagina, eu sou extremamente leigo, eu fico sem resposta, eu não fico falando. Deixa eu fazer um raciocínio, eu vir aqui de na louco rádio aqui. Né, e me juntar ao Rodrigo Mendes e dizer, olha, é muita gente, são muitas famílias, e pode ser que, olha, o mercado esse 6 meses fechado, aí a gente vai ter o pior para todos eles. Estou recebendo também aqui, estou recebendo uma mensagem do prefeito Mick Breyer de Cachoeirinha, está dizendo que ele tentou liberar lá, mas não conseguiu. Mas Leonardo, vamos ver. Mas tem uma coisa sobre isso, Pedro. Tem uma coisa sobre isso. Eu, desde o início do que está acontecendo conosco, essa pandemia, do isolamento e tudo mais, eu estou dizendo que o importante é setorizar, a gente vê por setores o que pode ser liberado ou não. No caso do futebol profissional, e só o futebol profissional está liberado, juniores não estão liberados, por exemplo. Juvenis não estão liberados. Sim. Só o futebol profissional está liberado porque eles têm testagem quase que todas as semanas, por exemplo. Eles têm um sistema... a segurança sanitária, claro. Sim, um sistema de protocolos ali que é muito rígido. Tá? Não vai acontecer nisso num futebol de brincadeira, num futebol, numa quadra de futebol 7 ou de futebol de salão. Então, eu entendo que essas pessoas todas estão sofrendo, quem tem seu negócio e tal. É a mesma coisa que as escolas. Eu estava falando hoje no timeline, a gente pegando uma notícia da Flórida. A Flórida, as escolas voltaram, em 15 dias teve 9 mil crianças infectadas. 9 mil crianças infectadas na Flórida em 15 dias. Porque voltaram as aulas. Já estão fechando tudo nos Estados Unidos, em vários lugares, e com protocolos muito rígidos nos Estados Unidos. 6 crianças por sala de aula. 6 crianças por sala de aula. 9 mil crianças infectadas em 15 dias. É isso que querem para o Rio Grande do Sul? Espero que não, né? Então, tem certas atividades, desculpa, era só para completar, certas atividades que não vão poder voltar em pouco tempo, talvez não voltem, não possam voltar esse ano todo. Uma delas é essa. São esse tipo de atividade que ela é fundamentalmente de aglomeração. Teatros, cinemas, boates, etc. É duro, mas é um momento muito diferente, muito Davi, especial da humanidade, né? O produtor de evento, por exemplo, está conseguindo fazer o tal do drive-in, por exemplo. Ele tá conseguindo ter alternativa. O dono de quadra de futebol, assim, futebol 7, essas coisas, ele simplesmente está há 6 meses sem nenhuma remuneração. Zero. O dono do cinema tem também. Tem uma outra questão, Pedro. Deixa eu trazer até um testemunho pessoal. Tem um primo que tem uma quadra na Zona Norte. E assim como ele, e boa parte desses caras que têm esses estabelecimentos, eles não são donos do prédio. Eles alugam. E aí tu não tá com a atividade e o aluguel tá batendo na tua porta, né? No caso desse aí não dá para pagar, né? E ele, para sobreviver, ele tá atuando na área de alimentação, tá fazendo teleentrega de lanches, ele mudou o ramo dele enquanto espera, mas a cada dia que passa a situação vai ficando mais dramática, porque o aluguel continua lá. Né? E quase todos os donos de quadra, como são áreas grandes, geralmente eles alugam, né? Eles não são os proprietários. Sim. Pois é, mas deixa eu pensar uma loucura aqui. Eu sei que é muito difícil fiscalizar, mas tu não poderia fazer jogos de futsal, de futebol 7, com pessoas testadas, que apresentassem o seu teste, etc. De que jeito, Pedro? Não sei. A gente não tem... A gente não tem é caro nem... o teste para o cidadão, né? E mais do que isso, né? Faz o teste, que é o PCR, para saber... Tu demora 3 dias para ter a resposta, né, Duda? E nesses 3 dias, quem garante que a pessoa não pegou, não foi a algum lugar e se contaminou? Paguei um valor alto, né? Porque por segurança, para poder ver meu pai, que eu não via desde o Natal. E eu fiz esse teste do PCR. E é um teste, assim, um pouco dolorido até, mas tu testa, o resultado sai. O meu demorou pouco, porque eu pedi urgência, porque eu não sabia que demorava 3 dias. Acabei testando na quarta pela manhã. E aí o resultado saiu em um dia, geralmente demora mais mesmo, como a Andressa falou. É muito difícil para a pessoa comum que esses testes, Pedro, esse processo que tu está colocando, é bem difícil de realizar. Realmente teria que ter pensar alguma forma para esse segmento, essa área, não passar fome, não quebrar,
Não, porque olha, é dramática a situação dos... Esse é o negócio mais difícil. Esse é o negócio mais difícil, porque tu vê, os cantores arrumaram as lives. Eles estão se virando, tá entendendo? Não é. A Semana Farroupilha daria muito show, muito cara ganharia 70, 80, 100 mil reais. Não vão ganhar, talvez ganhem 5, 10, tá? Mas eles têm alguma consequência. Agora o pessoal das quadras, puxa... tinha que ter uma duro. forma do aluguel. É duro. Não sei como que o poder tem que dizer que não paga, né? Vai fazer o quê? Eu não sei como que o poder público pode criar uma linha, isso, né, nem se é o caso. Ou isso, porque a questão fundamental é isso. Tudo bem, não tá ganhando dinheiro, mas tu ficar tendo prejuízo mês a mês, esse que é o mais dramático, né? Olha aqui, ó, a linha Aurora, deixa eu te dizer, Leonardo, tu que gosta de vinho, tá? Ela tem o Aurora Reserva. Vinhos feitos com uvas selecionadas, com toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil, a Aurora Reserva, da Serra Gaúcha para o Brasil e o mundo aprecia com moderação. Aproveite a Expo IESA, Nissan Frontier Biturbo Diesel automática com super desconto de 30 mil reais para o produtor rural e CNPJ, é só na IESA Nissan. Que, aliás, o Grupo IESA está promovendo aquela ação solidária. Você se inscreve no Instagram do Grupo IESA, e cada pessoa que se inscrever, a IESA estará dando 1 quilo de alimento para entidades assistenciais. E pelo que me falou o Ari Campanhol, já passamos de 1.000 quilos, ou seja, o pessoal está se mobilizando. Se você está ouvindo hoje, hein? Mais de 1.000 seguidores. Mais de 1.000 seguidores, exatamente. Então, se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea, a Frigelar, frigelar.com.br. Nós vamos ao intervalo comercial. Rapidinho, porque é dentro desse assunto. Então, tem um rapaz me mandando aqui, dizendo que ele montou um jogo adaptado para futebol 7, tá, em uma dessas quadras, um estilo Fla-Flu. Isso até rolou em rede social, que parece que era, eu não sei, algum lugar eles estavam, né, meio que setorizando a quadra, cada um fica... Uns quadradinhos, né, Dudu? Mas dá pra brincar. Eles fizeram isso, mandaram pra prefeitura, ele tá me dizendo aqui, ó, a prefeitura nem disse que ia avaliar e nem deu retorno. Ele falou assim, dá pra brincar, movimenta as quadras, a gente pelo menos tenta, né, colocar dinheiro ali pra poder fazer o negócio andar. Então, tem gente se preocupando, né? Tem gente tentando fazer viabilizar que essa área se atue. Então, também poderia ter, de repente, por parte da prefeitura, ou, né, da área, não sei quem lá, para tentar ao menos dar uma atençãozinha para esse pessoal aí. Tá legal. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gima é qualidade comprovada. Economizar é saborear bem os ingredientes e temperos certos, você deixa os seus pratos ainda muito mais saborosos. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Há 48 anos a Ruder está na linha de frente da segurança para que você viva mais e melhor sempre. Ruder, 48 anos. Quero lembrar que o Galeto Mamma Mia continua lhe atendendo. Hoje é dia de futebol, né? Vai para casa ver o jogo, né? Sentadinho no sofá, tranquilo. RBS TV, Rádio Gaúcha, RBS inteirinha na decisão. E você disca 37 mil e pede ou um galeto ou uma pizza ou os dois, né? Se tiver bastante gente para comer na família aí, tá? Pede um galeto, pede uma pizza, ou pede a pizza, ou pede o galeto, mas não esqueça, é 37 mil, tá legal? Bom, Leonardo Oliveira, o que o Inter ganha com esta semana para trabalhar? O que tu imagina que o Cudê pode melhorar no time? Ele tá, primeiro que a recuperação de jogadores, né? O desgaste muito grande, a semana livre para treinar, mas o que ele mais pode ganhar nessa semana, além disso, além de preparar o time, é um centroavante, né? A informação é de que o Inter negocia com Abel Hernandes, uruguaio, 30 anos. É um achado, porque no mercado não tem alternativas, no mercado brasileiro não há alternativas, e é preciso buscar um jogador que esteja sem contrato no mercado internacional. É um jogador com histórico de seleção, 30 anos, um jogador que tem boas passagens, principalmente pelo Hull City da Inglaterra, mas o retrospecto recente dele é de lesões, né? Ele vai voltar a jogar com mais frequência na Liga do Catar, onde ele passou o último ano. E desde março ele não atua. É um problema isso, porque ele precisa chegar e jogar, né? E a lesão que ele teve no Hull City, que parece que interrompeu uma trajetória muito boa dele, foi uma lesão séria. Rompimento de tendão de Aquiles, né? E aí ele vai para o CSKA, não consegue jogar.
eu estava pesquisando aqui, ele ficou mais de 100 dias parado no departamento médico por lesão na cintura, lesão de joelho, e eu acho que é tudo decorrente dessa lesão anterior. E aí no CSKA ele não tem um grande aproveitamento, ele joga pouco. E aí no futebol do Catar é que ele tem uma sequência maior. É um achado do Inter, mas é preciso ver com algumas reservas, principalmente pelo histórico recente dele. A minha expectativa, Léo, é que uma semana de treino para um treinador que conseguiu 4 vitórias em 5 jogos, é que ele vai conseguir aprimorar aquilo que já está dando certo no seu time e vai, com a sua visão, conseguir corrigir as coisas que não estão dando certo. E as correções podem implicar, inclusive, troca de peça. É o caso específico do ataque, onde só há retenção de bola na figura do Thiago Galhardo. Como o Inter contratou um jogador que tem histórico de seleção brasileira de base, que diferente deste jogador uruguaio, estava jogando até bem pouco tempo, que é o Yuri Alberto, e foi contratado com uma dose de sacrifício, com um investidor junto, eu imagino que dentro desta semana o Yuri Alberto está sendo testado para eventualmente começar a partida contra o Botafogo. E entre os acertos que já estão funcionando, que vão ser ainda aprimorados pelo tempo decorrido, o Zé Gabriel de zagueiro, que é uma decisão e um achado extraordinário do treinador, o Zé Gabriel de zagueiro e o Patrick fazendo um corredor esquerdo onde ele de fato se transforma num homem de frente, de drible, de conclusão a gol, de assistência para gol. O Patrick é este jogador. O Bosquilha, que costuma jogar do lado, ele precisa ter mais tempo, mais treinamento para jogar por dentro, que é a função que ele está desempenhando hoje. Então a semana toda deve efetivamente ajudar o Cudê, porque ele vai enfrentar, Pedro, lá do outro lado, um time que não é o Botafogo, não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é Inter nem Grêmio em qualidade, mas tem muito menino promissor lá. E coordenados por um treinador de sabedoria, de paciência, que é um cara que pode extrair desses jogadores o melhor a tirar. A dupla de zaga Benevenuto e Canu, a dupla do Botafogo, é vigorosa, é muito veloz. O Honda é um jogador no meio-campo que cada vez ganha mais ritmo de jogo. E na frente nós já citamos, e eu vou citar outra vez, o tal do Luiz Henrique, um menino que joga no corredor esquerdo, 18 anos, que tem qualidade, vigor e velocidade. É um Botafogo que pode incomodar bastante o Inter. Maurício, e me parece que isso pode ser um facilitador, inclusive, né? Pode ser um facilitador, inclusive, para a entrada do Yuri Alberto no time, né? Se do outro lado a gente vai ver uma equipe cheia de guris, né? Com vitalidade, com juventude mesmo, que a gurizada tem ao natural, pô, nada mais propício para que o Internacional use desse mesmo artifício, colocando o guri que a gente já sabe que ele vai entrar numa fogueira, cara. Ter a missão de substituir o Paulo Guerreiro é uma fogueira para qualquer atacante no futebol mundial. O Paulo Guerreiro construiu um histórico invejável, né? E substituir ele como o próximo, né? A próxima arma que o time pode ter, isso aí vai ter que ficar na incumbência do Cudê e do Yuri Alberto, assim, e é para isso que eu vou torcer no final de semana, né? Para que essa fórmula dê certo. Taticamente, assim, me parece que o problema mais grave que ele tem que resolver, nessa ideia, Maurício, de Yuri Alberto e Galhardo, os dois ali na frente, é fazer um time sem um atacante, um jogador de velocidade no time, tendo que deixar a velocidade mais para os laterais mesmo. Porque se ficarem Yuri Alberto e Galhardo, aqui atrás na linha de 3 é o Patrick, o Bosquilha e o Edenilson. Eles não são, assim, jogadores de velocidade, de drible. Essa equação aí vai ser complicada de resolver. Ter um jogador que seja um jogador assim agudo, de velocidade mesmo. Porque o Marcos Guilherme não tem conseguido ser esse jogador. Aí tu volta no Marcos Guilherme que não dá resposta. Mas a fórmula esse é o problema. Tinha, por isso é um problema. A fórmula que ele tinha, Diogo, com o Guerreiro, um jogador que tem uma velocidade, não é a jato, né? Não é um papaléguas. Mas o Galhardo é um jogador de velocidade, um jogador que vem buscar, que parte para cima. Ele não tem o velocista, mas naquele modelo com o Guerreiro, ele tinha o jogador posicionado que segurava a bola. A questão do Inter, o drama do Inter sem um centroavante de ofício, é que não tem quem segure a bola, né? E olhando os números e olhando vídeos do Abel Hernandes, ele é um jogador de área. A maioria dos gols dele são de dentro da área. Ele é um cara que retém bola, ele é um cara que também tem velocidade, sabe sair jogando, mas é menos do que o Guerreiro. Ele é mais de área.
É um cara grande. 98 gols da carreira. 97 ou 98 gols da carreira. 30 anos. Ele é um jogador pouco mais. Tem pouco mais que o Brian Rodrigues e pouco menos que o André. Ele surgiu muito bem na seleção uruguaia, Duda. Tanto é que ele é goleador de um sul-americano sub-20, 2009, na Venezuela. E ele divide a artilharia com o Walter. Né? E 5 gols eles têm. E ele não era nem o titular, porque ele é mais jovem, ele era uma categoria abaixo. E depois seleção uruguaia. Ele só não veio para a Copa por causa dessa lesão que ele rompeu o tendão de Aquiles. Mas ele esteve na Copa América em 2016. Ele é um jogador de trajetória diferente do Brian Rodrigues, é um jogador de outra turma, né? A questão é ver se ele vai conseguir desempenhar depois de todo esse histórico de lesões. Eu fico imaginando o cara que botou 10, de colocar, por exemplo, para abrir o jogo, Guerra, Vai. Não, vai embora. Não, é que eu estava falando sobre o João Peglo pelo seguinte, Guerrinha, ele é um... É um delay do esquema. Vai você, Guerra, vai você. Eu fico imaginando... Vai, Guerra, eu tô com o delay, vai embora. Eu fico imaginando o cara que botou 10 milhões no Yuri Alberto. Isso é que eu fico imaginando. Sonda. O cara deve estar tomando ácido puro para dormir. Dá vodka aí o Internacional vai ele, atrás de um cara. Aí o cara vai, eles vão atrás de um cara que tem lesão, não sei o que, desde março. E outra coisa, o Internacional precisa aprender a bola, no meio do campo, aonde ele tem 6, 7 jogadores. Aí é quem precisa. Para não ter a estratégia que teve sábado, né, entre parênteses, estratégia de vir todo para trás e ter que prender a bola com os 2 zagueiros. O Internacional adora esse tipo de jogador. O Musso estava suspenso 1 ano, serve. Esse aí serve. Está sem jogar 1 ano, serve. O outro menino não, tem 3 jogos, não tem pouca rodagem, não serve. O outro menino não serve. E o outro, esse que estão trazendo, o outro está lesionado desde março. Esse é o ideal, então. Esse é o ideal. Não, tá tudo errado, rapaz. Bota o guri para jogar. Entendeu? Custou 10 milhões. Sabe o que é 10 milhões? 10 milhões. Esse que estão falando aí não deve custar metade disso. Tá? Não tem investidor para esse aí. Não tem investidor. Mas não bota o guri para jogar. O guri não joga nada. Muito bem, mas bota lá pra gente dizer que ele não joga nada. O Sarrafiori nós não batíamos todos os dias que tínhamos que jogar. Hoje nós já temos uma ideia sobre o Sarrafiori. Agora, o cara bota para jogar terça e quinta no coletivo, ninguém sabe. Ninguém sabe. Aumenta a rodagem, é verdade. Terça aumenta mais um jogo, que é o coletivo. Quinta aumenta mais um jogo, que é coletivo. Quando chegar em 100 coletivos, já tem rodagem, aí bota para jogar. Tá errado, rapaz. Se foi contratado por lugar do Guerreiro e por 10 milhões, bota para jogar. Em relação ao Marcos Guilherme, que é o jogador que está ocupando aquela posição, o Marcos Guilherme não dá resposta. Se tu botar o menino ali, não jogou nada, tu empatou, 0-0, tu não perdeu. É impossível perder tirando o Marcos Guilherme. Então, se tu pagou 10 milhões, tu pagou 10 milhões para alguém que sabe jogar. Mas ele pode... Bom, primeiro ele tinha que ter jogado contra o Atlético Goianiense, se não entrasse jogando, principalmente no segundo tempo. Agora já tem o Botafogo lá, bom, aí é Rio de Janeiro, é mais complicado. Depois tem o Palmeiras lá, né? Já ficou um pouco mais difícil, mas ainda assim é a hora e a vez do menino, Pedro, eu também acho. Pois Pedro, eu quero pegar esse gancho aí. O Yuri Alberto não é um jogador que esteja vindo de uma terceira divisão, de uma camiseta leve feito pluma, e que vai estrear a camiseta do Inter, que é muito pesada. O Yuri Alberto é um jogador formado no Santos. O Santos é um clube de uma camiseta que por anos e anos foi vestida por Pelé. O Santos é um clube campeão de Libertadores em 2011. Então não há um estranhamento de você colocar o menino, se ele é centroavante e o Inter está sem centroavante, a chance dele no próximo sábado. E se não for o Yuri Alberto, se fosse o João Peglo, por exemplo, o Inter não teria a ideia da velocidade, né, do Marcos Guilherme, que é o velocista, mas você pode jogar curto, o João Peglo tem presença na área, infiltração, tabelamento com o homem do lado, ele é um jogador de atuar em aproximação. E também tem camiseta de seleção brasileira pré-olímpica. Então, opções do Cudê tem para no próximo sábado testar um ataque diferente que seja mais efetivo do que este foi, por exemplo, no último sábado, quando não houve retenção de bola.
Absolutamente não houve, porque o homem que deveria retê-la é, na verdade, um cara de contragolpe. O Marcos Guilherme, você não vai esperar que ele tenha a bola, que ele gire, que ele faça pivô. Ele vai esperar uma bola vinda longa, porque é assim que ele joga. Então, respeitando a característica do jogador. A questão da retenção de bola, Maurício, mesmo com o Peglo entrando, e o Yuri, eu não sei se ele é um jogador mais de movimentação, talvez ele não tenha tanto essa retenção, mas a questão da retenção de bola ela é importante para que o time saia de trás, né? Tu segura a bola, o Paulo Guerreiro faz isso muito bem, o Diego Souza faz muito bem, né? Sabe usar muito bem o corpo. Aliás, o Diego Souza é um volante que nasceu centroavante, né? Incrível como ele tem noção de posicionamento, ele tem característica de centroavante e começou a carreira como volante, é incrível isso. Mas esses jogadores, eles seguram a bola, eles retêm a bola para que o time saia de trás, porque senão acontece, o adversário começa a ter mais jogadores ofensivos, começa a ocupar mais espaço, começa a ter dobra em cima dos teus marcadores e a bola bate e volta, e tu não tem tempo de respirar, entendeu? Tu não, tira ainda a bola, bem. Ainda bem, Leonardo. Ainda bem que o Atlético fracassou ofensivamente, né? Me tira uma dúvida. O Grêmio retém a bola com seus homens de frente ou o Grêmio ataca com os homens de frente? Quem retém a bola é o Maicon, é o Matheus Henrique, era o Arthur. Quem é que retém a bola? O Flamengo retém a bola com o Gabigol e com o Bruno Henrique? Não. Quem retém a bola é o Arrascaeta, é o Gerson, é o Mineirinho, aquele que joga pelo lado direito, pé esquerdo. Everton Ribeiro. Esses é que retém bola. O da frente tem que ser velocista. O jogador, o futebol hoje, que é o futebol que todo mundo fala que é moderno, os homens da frente não retêm bola, eles têm que serem velocistas para definir. Quem retém a bola são os homens do meio campo, encontrando o momento exato para servir os caras da frente. Ah, não, eu vou prender lá na frente. Bom, então não precisa meio campo. O meio campo é que tem que reter a bola, tem que trabalhar a bola. Ali são os jogadores mais habilidosos, são os jogadores que tratam melhor a bola. Os homens da frente são atacantes, eles são definidores. Por que se procura sempre na frente não é jogador retentor de bola, é velocista? Por quê? Para chegar no gol. Então, isso aí, essa história de que a frente tem que reter a bola, não, quem tem que reter a bola é o meio campo. Esse aí é que tem que reter, que tem que ditar o ritmo do jogo. Eu fico pensando nisso, no jogo eu fico pensando nisso a propósito do seguinte, que o Inter, com tanta esse discurso de toque, de retenção de bola, de um pouco mais de qualidade e tal, o D'Alessandro, mesmo que já seja um jogador mais experiente, 39, 40 anos de idade, ele está no grupo do Inter. E ele sabe fazer isso como ninguém, tanto que no último jogo ele deu lógica ao time do Inter. O Inter começou a ter um pouco de influência no meio de campo quando o D'Alessandro entrou. E a gente vê o toque de bola refinado, diferenciado que ele tem. Né? É o único jogador que tem isso, na verdade, no grupo do Inter. Né? E o D'Alessandro não joga. Quando joga, ele entra um pouquinho e tal. Eu não sei. Mas o Davi, me parece estranho. Eu acho que o D'Alessandro, como o Maicon ali, ele tem que ser preservado no time do Internacional. Eu tenho 30 segundos. De jogo diferente, né? São modelos de jogo diferente. O Grêmio tem um jogo mais trabalhado, embora quando seja pressionado aciona o Diego Souza. E o Inter, que tem uma transição muito rápida, tu tem que ter alguém para segurar a bola para acontecer como foi contra o Santos. E que o Edenilson tem gol de infiltração. Esses são os caras da velocidade. O que eu vou dizer agora é um recado do Renatão lá de Curitiba, mas não pode ter repercussão, nós vamos ir imediatamente ao intervalo comercial. O Renatão diz o seguinte: se posse de bola fosse bom, o meu saco, que tem 70 anos, era campeão, porque ele tem 2 bolas. Que bárbaro. É por isso que vai intervalo, né, Pedro? Vai fazer o que agora? Intervalo, vai repercutir. E nós voltamos em seguida. Antes de olhar para frente, você precisa olhar para dentro. Sala de redação, lembrando que Tintas Killing é a tinta gaúcha, um mundo maravilhoso de cor. A KTO.com gosta de esporte, te registra lá para fazer teus palpites, só chama no Insta, @KTO_Brasil, porque o atendimento deles é demais, a FIDA é sólida por natureza e ainda... o conhecimento prepara você para a vida. Escolha qualidade, escolha Facate. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem o crédito, faça parte. Quem está de aniversário hoje é o nosso sempre querido Julinho, o homem do Mamma Mia.
está completando mais uma primavera, Olha, creio, parabéns. 75 anos aproximadamente, porque ele é velhinho já. Né? Mas enfim, os parabéns do Sala de Redação para o Julinho, que agora nos deu esta novidade extraordinária no inverno, que é a pizza de Mamma Mia, rapaz. Canta, Santaninha. Data querida, muitas felicidades. Quem é que abriu o microfone está me prejudicando de uma forma muito grande. Quero só eu falar. Se hoje é aniversário do Julinho, certamente nós vamos ganhar pizza. Eu quero. Pedro. No aniversário do Julinho, Santaninha, quem ganha é você. Muitos anos. Canta aí, Santaninha. Muitos anos de vida. O Julinho é gremista? Todos são do Grêmio, Pedro. Todos? Todos são do Grêmio. Inclusive os torcedores do Internacional acompanham os jogos do Grêmio. Pedro, todos são do Grêmio. Hoje, quem é o Colorado que não vai ver o jogo do Grêmio hoje, Pedro? Dá uma secadinha, tu acha? Evidente, Pedro. Claro. Bom, Andressa Xavier, o Pedro, embora você tenha trazido... Duda, deixa eu perguntar uma coisa pro Duda agora. Boa. Faz um cálculo aí, vê quanto é que dá uma acumuladinha Atlético Mineiro em cima do Grêmio e uma acumuladinha Atlético Mineiro em cima do empate do Grêmio. Vê se dá pra arrumar o da manteiga amanhã. Eu vou fazer manteiga. É muito boa. Tu acha que tá barata a manteiga? Tu acha que tá barata a manteiga? É mais caro, né, Guerrinha? Não, é com sal ou sem sal, depende. Não, depende. a margarina. Manteiga é coisa Margarina cara, é mais né? barato. E eu acho que tem outros jogos, né? Porque tem Copa do Brasil também hoje, de repente. Não inventa. Vamos botar a mão no bolso do homem logo, rapaz. Tá, olha aqui, ó, o Grêmio ele tá pagando, tá alto, cara, 1,45. Quanto é que tá o Grêmio? 1,45 para vencer. 1,40. Quanto é que tá o Grêmio? 1,45. 1,45. E o Atlético? E 1,22. Tu juntar esses dois, fica 1,76. 75% do que tu colocar, ele tá pagando. Qual é o banco que dá esse juro por mês? Eles dão em 90 minutos, sabe o que é isso? Eu não tô... Eu sou leigo. 100, tá? Ô, Duda. É muito simples, vem Duda, R$76 se tu colocar 100. Fala. Duda e Guerrinha, eu que sou leigo, tá? Eu já fiquei voando aqui. Tu pode colocar os dois resultados, é isso? Quando tu clica, tu tá no site da KTO, tá? Quando tu clica, tu pode acumular. Entendeu? Aí tu faz uma ficha. Faz uma acumulada Atlético em cima do Grêmio. E faz uma acumulada Atlético em cima do empate do Grêmio. Que essa dá mais até. O empate deve dar mais. Eu posso ver pra ti aqui quanto é que dá isso. Tu entendeu, Diogo, agora? Entendi. Eu sou muito burro. Eu achei que só podia colocar um vencedor, um resultado. Não, aí isso que faz essa acumulada. Pode botar uma tripa de 10, se tu quiser. 10 jogos. Quanto é que dá o empate do Grêmio? O empate? Tá 3. Essa acumulada, né, o Atlético vencendo e o empate entre Caxias e Grêmio dá 4,44. Então, se eu colocar R$100... Imagina, R$100 dá 444. Se tu acertar essa e errar outra, tu ganhou 244. Se tu acertar a outra e errar essa, tu vai ganhar uma notinha ali, não sei quanto é que dá o aí não vale a pena. Aí não vale a pena porque... Não, vale, tira o dinheiro só dessa outra aqui, né? Não, daí tu perde 25, Garço. Tu colocar 100 em cada uma. Mas por que tu diz o Atlético em cima do Grêmio, Guerrinha? Não é em cima, é juntando o Atlético só não vai ganhar da Tombense se o jogo não sair. O Atlético... Tem alguma informação lá se o jogo não sai? Eu não entendi o termo que tu tá usando. Tu diz o Atlético em cima do Grêmio, tu aposta nos dois. O Grêmio no Atlético. O Atlético é o peão do jogo. Um jogo em cima do outro. Vitória do Grêmio no jogo em cima do Caxias e do Atlético em cima do Tombense. Tá. Tá. Isso aí. E o Corinthians está pagando 1,90 e poucos. Bom, se botar mais o Corinthians, fica milionário. Exatamente. Deixa eu chamar a Andressa, que ela tem informações aí do jornalismo, hein, Andressa? Ô Pedro, eu chamei a Andressa a falar e eu tenho certeza que ela vai corroborar com o meu abraço. Eu e a Andressa queremos, né, em nome do Sala também, mandar um abraço afetuoso para o Cardoso, que é o mentor do projeto dos Cônsules Colorados, que também está de aniversário hoje. Então, nosso abraço aqui para o Cardoso e um beijo da Andressa, com certeza também, que é a consuleza do Internacional.
Ah, é verdade. Um abraço para o seu Carlos Cardoso, que leva esse monte de mala, né? Esses cônsules culturais nas costas, né, Malenotti? Assim como nós dois aqui, os representantes. Um beijo para ele e para o pessoal do grupo lá. Pedro, agora são 2h09 e eu estou olhando os números que eu olho todos os dias aqui e trago durante o Sala de Redação e tivemos uma disparada nos casos confirmados de Covid em UTIs aqui de Porto Alegre. Ontem eram 306 e hoje passamos para 331. Então é o número mais alto desses últimos dias. Ainda assim, o percentual total caiu um pouquinho, o percentual total de ocupação dos leitos de UTI para 86,3 agora, isso porque foram abertos novos leitos aqui na capital gaúcha. Agora temos um total de 852 leitos operacionais e 331 pessoas com confirmação de Covid-19, um número bem mais alto do que nesses últimos dias. Mas ainda é preocupante, né? Vamos nos cuidar, vamos assistir o jogo todo mundo em casa. Cresceu, né? Aumentou o número, por isso é mais preocupante. Muito preocupante. André, me tira uma dúvida, qual é o fenômeno do aumento? É o final de semana que as pessoas saem para a rua? Está fazendo 2 semanas, Guerrinha, da liberação de vários setores aqui em Porto Alegre. Eu não posso afirmar que tem a ligação direta, mas era isso que a gente estava esperando para essa semana. Um resultado das liberações das 2 últimas semanas aqui na capital gaúcha. E a gente vai atualizando aqui, ouvindo as autoridades de saúde também ao longo da programação para entender se é isso. Mas era, sim, a expectativa para essa semana, para entender se aumentava ou não a partir da maior circulação. Mas esse aumento aí não é um aumento, apesar, né, é 10%, de ser um aumento, ele não é um aumento tão expressivo assim, né, por causa da liberação. Agora, vou insistir nesse ponto aí. É por isso que é importante a gente ficar ainda atento, porque não está controlado, mesmo que pareça assim uma situação melhor, e é realmente uma situação melhor, a situação não está controlada. Não está controlada. Tem muito pouco índice de contágio no Rio Grande do Sul. Quer dizer, tem muita gente ainda para contrair essa doença. Então, e no mundo, né, Davi? Eu estou olhando aqui as informações lá da Alemanha, tá? A Alemanha, que a gente sempre tratou aqui como exemplo no cuidado, né, no não contágio, e eles estenderam até a metade de setembro as restrições a viajantes. Isso porque tem alguns países, alguns locais da Europa com surtos de São segunda 160 onda. Países proibidos, né? Então no mundo todo a onda vai e vem, né? Mudou um pouco a característica em relação à primeira onda, porque antes eram os mais velhos, né, os idosos, que são do grupo de risco, e agora se vê o fenômeno nos mais jovens, que foram voltando a vida ao normal, indo para pubs, para bares, para boates, e aí esses países acabaram recuando por causa disso. É uma característica diferente porque, na maioria dos casos, não vão para os hospitais, como aconteceu de maneira muito forte com os idosos, que ocupavam todos os hospitais, e muita gente também já teve, né, imunidade por causa disso, não mais imunidade, porque já tem caso de reinfecção agora comprovado, mas as pessoas já tiveram, então seria uma segunda vez não tão forte. Andressa, essa reinfecção até agora, nas notícias que temos até agora, a característica em comum de quem foi reinfectado é que ele foi reinfectado com menos impacto do que da primeira vez. Não é uma reinfecção que tornou mais perigosa. É um rebate, né? É um rebate da doença que está lá, está identificada pelo próprio exame, mas não torna a saúde da pessoa pior do que da primeira vez que ela foi infectada. Então a reinfecção não leva a pessoa a aumentar o seu risco de morte, por exemplo. Apenas a coisa que nos pega essas respostas ainda não são bem claras, né, Maurício? Reinfecção. É que tem muito essas poucos, respostas Maurício. não são claras. Tem claro, tem pouco, casos raros. Não, tem claro um caso só, e tem parece que 5 lá em Wuhan. É muito pouco. Então, assim como a gente não sabe, olha para essa Covid, né? Tem umas pessoas que não sentem nada, tem outras que sentem pouquinho, tem outras que sentem muito, tem umas que vão para o hospital, tem outras que são entubadas, tem outras que morrem. Tem umas que têm problema no pulmão, outras têm problema nos rins, outras têm problema até no cérebro. Né? Tem gente que fica com feridas nas mãos e nos pés, tem de tudo, acontece de tudo. Tem síndromes no caso das crianças, e tem um monte de coisa que a gente nem sabe ainda, né? Então, quando a amostragem é muito baixa, como nesse caso aí de possíveis reinfecções, não se sabe o que vai acontecer, né?
Esse é o problema. O fato é que esse número em Porto Alegre preocupa, né? À medida que a gente tinha 306, agora temos 331. Então é mais um recado aqui para a gente seguir atento, porque não é assim, não passou muito longe disso. Esse jogo não está ganho. Não está ganho mesmo. O Davi colocou bem assim, a questão central nesse momento de tu ter que tratar com lucidez e ciência o que abre e o que não abre. E o futebol abriu porque podia fazer isso. Vamos lembrar, tinha muitas pessoas que queriam cancelar o futebol, não queriam que abrisse o futebol no Rio Grande do Sul. E os protocolos sanitários deram a prova de que era possível dar uma contribuição para o combate à pandemia sem colocar risco jogadores, nada do gênero. Não teve um sintomático ainda, né? Então dava para voltar. Era o bom senso. É a questão das aulas presenciais. Eu estou lembrando daquele toque do Davi, ele fez corretamente aqui da pesquisa de Harvard. Uma criança assintomática positiva, ela tem uma carga viral maior do que um paciente grave. Né? Então esse é um nó górdio, é uma questão fundamental nesse momento de discutir o que abre e o que não abre. Pois é. Vamos lá, e vacina? Tem alguma coisa aí, não? Sempre tem alguma nova informação, Pedro. O Instituto Butantan está dizendo, ele que vai ser a fábrica de vacinas para o novo coronavírus, nesse convênio que é feito com o Ministério da Saúde, que se o Ministério concordar em investir quase 2 bilhões de reais na ampliação, a capacidade de produção seria ampliada para 400 milhões de doses, 400 milhões de doses aqui no Brasil. A gente segue acompanhando porque essas são ainda negociações, enquanto a fase 3 da vacina vai andando com os testes nos voluntários, testes em massa em vários países, inclusive aqui no Brasil e inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Até quando vão esses testes aí? A de Oxford tinha trazido a primeira data como setembro. Eles não atualizaram nesses últimos dias, mas seria até o fim de setembro a resposta aos testes em massa. Mais um mês. Mais um mês. O importante, Andressa, esse aumento de capacidade de produção, Pedro, é que com esse negócio da reinfecção, é possível que se consiga entender que a vacina é eficaz e segura, essa dobradinha que precisa ter, mas você precisa ter uma capacidade enorme de produção, porque talvez essa vacina tenha que ser dada regularmente, e não apenas uma vez e o cara está salvo para o resto da vida. Daqui a pouco a vacina vai ter que ser 2 vezes por ano. E aí a sua capacidade de produzir a vacina é essencial para dar a resposta. Algumas vacinas, alguns laboratórios falam em 1 vez a cada 2 anos, outro já falou que precisaria de uma segunda dose em 1 mês e pouquinho. Então isso ainda também não é claro, mas a gente vai acompanhando aqui. São quantos laboratórios que estão na terceira fase? Eu tô contigo, viu, Maurício? Tô contigo fechando o acordo que for já com o braço para fora aqui. Como é que é, Pedro? Quantos laboratórios estão na terceira fase? São 6, pela última atualização, acho que são 6 laboratórios, entre 6 e 7 laboratórios, eu posso te confirmar em seguida. E são 160 mas são mais de no mundo inteiro. Isso, mais de 160 no mundo inteiro, em outras fases. E agora um pouquinho menos de uma dezena aí que já estão na terceira fase, que é a fase anterior à distribuição. É a fase em que a gente consegue dizer, que os cientistas conseguirão dizer se a vacina é segura e eficaz. E hoje eu li que também a Universidade de Oxford estaria também tratando de um remédio, né? Isso, eles estão tratando eles estão tratando também, começaram os testes nessa semana para um antiviral, um medicamento que pudesse ser usado, e aí com eficácia comprovada, de forma precoce ou para o tratamento dos casos. Muito bem. Esse é o Sala de Redação. Deixa eu só lembrar para vocês que o Sala de Redação é... Uma coisa que está em suspenso, né, o Pedro? Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, proteção e segurança há 48 anos. A vacina... O delay do Maurício está complicado. Segura o Maurício aí. Ruder, proteção e segurança há 48 anos. Ar-condicionado na Frigelar. Grupo IASA, vamos juntos. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. E Gimo, álcool 70, aerossol, que você encontra ali no Zafari Bourbon. Tá legal? Vamos ao intervalo comercial. Em seguida vem o Maurício Saraiva falando de vacina, falando de futebol, do que ele bem quiser e bem entender. Voltamos em seguida. Uma parte do Sala de Redação, 2h20 minutos. Maurício Saraiva, o que tu achasse da posse de bola do saco do Renatão? Primeiro deixa eu saber se eu tô no ar ou se eu tô com delay, Pedro. O que você me diz? Tá no ar. Que beleza. Olha, eu achei de extrema poesia. Foi das coisas, desde talvez, quem sabe, vou dizer Castro Alves, eu não via algo de uma poesia tão vertical.
Mas o que eu preciso dizer a você é que a posse de bola que a gente falava, diferente dessa fisiológica, depende do meio-campo, como disse o Guerrinha, mas quando a gente fala da posse de bola da frente, é a figura do Guerreiro, ou a figura do Diego Souza, ou do próprio Gabriel Barbosa no Flamengo, que são jogadores que conseguem prender a bola entre os zagueiros tempo suficiente para que meias ou laterais passem e possam trabalhar, dialogar com eles para chegar dentro da área e bater no Maurício. gol. Então, a posse, o lançamento é do meio, a criação é do meio, mas a posse esperando que os meias cheguem, aí os atacantes são fundamentais nela. Agora eu vou te contar uma coisa, aquela posse de bola que teve o Atlético Mineiro contra o Internacional aqui, quase 80% do grande Sampaoli, sim, aquilo 70. Aquele é a posse de bola do Renatão, quer dizer, não adianta nada, tu não é campeão de nada, porque não chutou uma bola em gol e o uniforme do Marcelo Lomba não foi lavado, rapaz. Ele vai entrar no outro jogo agora, domingo que vem lá no Botafogo, e o uniforme dele não foi para não gastar sabão. Tá entendendo? Porque é a posse de bola do Renatão. O Botafogo gosta, como fez contra o Flamengo, como fez contra o Bragantino e contra o próprio Atlético Mineiro. Ele não é um time todo retrancado, ele nem tem 3 volantes ou 3 zagueiros, ele tem muito jogador do meio para frente para criação e para bater no gol, mas a postura deles é de esperar ser atacado para jogar no espaço proporcionado por quem ataca. O Atlético Mineiro sofreu isso no Engenhão e o Botafogo vai propor esse pega-ratão ao Inter certamente no sábado. Eu fiquei vivamente impressionado com o Botafogo, porque eu esperava um time absolutamente ruim. Não, ele tem alguns jogadores de qualidade, ele está bem estruturado pelo Paulo Autori, ele tem pelo menos 3 jogadores com 2 metros de altura, ou seja, um escanteio contra o time que vai jogar contra o Botafogo é um problema, porque tem que marcar aqueles grandalhões, os caras enormes. Então eu fiquei assim surpreso pela qualidade do Botafogo. Não vai ser campeão brasileiro, claro que não, mas também não é saco de pancada. O Babi, esse, né, o cara centroavante, ele que não é o Pedro Raul, né, o outro, era da base do Grêmio. Era da base do Grêmio, Matheus Babi. É um jogador que se vira ali, faz a dele, não sei o quê, tem uma boa movimentação, claro. Ele prende a bola na frente. Mas... Ele prende a bola na frente. Diferente do Luiz Henrique, que é da velocidade. Você joga a bola nele e ele sai atrás. Acho que vou estar lá em cima, mas eu esse é um perigo. Mas eu acho esse Pedro Raul mais incisivo, mais goleador. Desde o Atlético Goianiense ali ele já chama atenção. Jogou em Portugal também, se virava. O Bruno Nazário é o 10, que também é o cara que meio que faz o time jogar. O Honda ainda não assumiu o protagonismo. É o timezinho que se vira, mas também não é nada demais, né? Vai encher o saco demais, também, mas nada de menos, né? Mas nada vai encher o saco, mas não é nada demais, né, Pedro? Pelo amor de Deus. Mas no mundo normal, o Botafogo jogaria por Sul-Americana, né? Sim. Tá todo imprevisível. O Pedro Raul começou, um amigo me contou essa semana, começou nas escolinhas de futebol da Sojipa. Ele é ali da região do Higienópolis, depois foi pro Cruzeiro, jogou São José, o Aimoré também, saiu com 20 anos para jogar em Portugal. O Botafogo ele tá muito bem armado, ele tem o Guilherme Santos, que é um lateral de origem que faz um corredor pela esquerda, tem esse Luiz Henrique, que o Maurício pegou bem, que é um jogador veloz, né? Tem o Calu, o marfinense, para estrear ainda. Que não estreou ainda. Rodado na Europa, não estreou ainda. É um time muito bem ajeitado. E joga hoje o Botafogo, viu? Isso é uma vantagem que o Inter tem também. Enquanto o Inter está treinando, descansando, o Botafogo joga com o Paraná pela Copa do Brasil, lá em Curitiba. E o Nenê? Tá sobrando, né? O vovô tá on, Pedro. O vovô tá on. Não, o vovô agora, tá bem. Você está falando desses jogadores, tu vê esse Pedro Raul, outros jogadores. O Pedro Raul, eu não sei se ele é gaúcho. Porto Alegre. De Porto Alegre. É daqui. O Jean-Pierre de Porto Alegre. Né? Mas como tem menos jogadores de gaúchos, né, vindos do Rio Grande do Sul, entre os grandes, né, porque antes tinha mais, não sei se é porque a dupla Grenal buscava mais jogadores no interior, ou se agora estão chegando jogadores de todas as partes do Brasil para os juniores de Grêmio Internacional. Mas se a gente for fazer uma seleção, por exemplo, só dos gaúchos, vai ser uma seleção fraca em comparação com seleções que se podia fazer antes, que tinha ali, sei lá, Alcindo. O Falcão é de Santa Catarina, mas é praticamente um gaúcho, porque viveu sempre e se formou no Internacional.
Batista, puxa vida, tantos grandes jogadores, Paulo César Carpegiani, né, o Renato mesmo, né, e hoje a gente vê poucos jogadores do Rio Grande do Sul. Dá uma ideia de que talvez porque isso aconteça é que, Maurício, no passado os times procuravam mais jogadores aqui mesmo, né? Agora, Inter e Grêmio hoje são uma seleção do Brasil inteiro, tem olheiros espalhados pelo Brasil inteiro, tem inclusive algumas pensões assim, perto dos estádios, quando era o Olímpico, por exemplo, em que os pais vêm com crianças do Brasil inteiro para fazer teste no Inter e no Grêmio. Na época do Pato, o Inter era era uma diretriz de que, olha, ali as gurias da base são aproveitadas, leva para lá. Agora é o Grêmio. Tem muitas conveniadas, né, Diogo, pelo Brasil inteiro. Muitas escolinhas conveniadas que já trazem os meninos. Não, especialmente nos anos 70. É que nos anos 70, Léo, nos anos 70 acontecia de os caras ficarem desde o juvenil até o júnior, passando por 3 ou 4 anos dentro da base do clube. Recentemente, Grêmio e Inter trazem jogadores para sua base que estão há 1 ano de virar profissional. O Luan e o Praxedes, por exemplo, Luan no Grêmio e Praxedes no Inter, eles vieram ainda para a base, mas já muito perto do aproveitamento no profissional. Eles não tiveram uma história dentro do clube, justamente porque há olheiros por todo o país. Aliás, Pedro, eu sei que está chegando no final, já fica um bom tema para debate amanhã, tá? Publiquei na coluna de hoje uma entrevista com o jogador do Lajadense, lateral esquerdo, do Bindé, que é um capitão do Lajadense, ele é o líder de um movimento dos capitães da divisão de acesso. O cancelamento da divisão de acesso está provocando um impacto gravíssimo no mercado desses jogadores. A previsão do Bindé é que o mercado perca muitos atletas, porque o cara que tem mais de 25, 26 anos e que já tem família, já tem filhos, ele não pode ficar esperando 1 ano e meio para jogar, né? E muitos jogadores já estão em outras atividades, já estão trabalhando em outras atividades, e que dificilmente esses caras vão voltar a ser jogador de futebol. Agravada a situação deles porque o futebol amador no interior, que é muito forte e que contrata, pagando cachê, está parado. Então, o cancelamento da divisão de acesso, foi uma decisão que partiu dos clubes, ele vai acabar com uma geração de jogadores do interior. O cara que tem mais de 24, 25 anos, ele não vai, dificilmente ele vai voltar a ser atleta. E isso vai repercutir muito a partir do ano que vem. Acho que é um bom tema para a gente discutir amanhã, Pedrão. É um bom tema, sem dúvida. É mais um aspecto da crise que a pandemia nos trouxe, né? Kelly Matos, o que nos traz o Gaúcha Mais?